Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, naquele clima que eu sei que você gosta, que é o clima de sexta. Daqui a pouco você está gritando, tá? Que sextou. Mas por enquanto, chega aqui com a gente, porque tem muita coisa boa hoje no programa. Nós vamos começar falando sobre envelhecimento feminino. Essa primeira palavrinha aí é uma palavrinha que não causa medo, não. Ela causa pavor, né? Temor das mulheres. Então é muito importante que a gente fale sobre esse assunto, neutralize, naturalize ele entre a gente, né? E leve, é claro, essas fases que vão passando e que vão se chegando nas nossas vidas de uma maneira bem mais leve. Também hoje, sexta, tem o nosso momento de culinária, que eu sei que vocês gostam muito. Eu já vou logo adiantar, então, tá? Qual é que vai ser aí a nossa receita? Vai ser fricassê. Então, se liga aqui que daqui a pouco você vai aprender um fricassê, caso você ainda não saiba. E, é claro, tem agenda cultural. Olha, tem muita coisa para acontecer aqui nessa cidade, então a gente fez uma seleção aí dos melhores que vão acontecer. Tem atração para hoje, de sexta, tem para amanhã, sábado, tem para domingo e tem para quarta-feira da semana que vem um musical que está sendo aí muito esperado. Então é muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua companhia. Você que está aí nos acompanhando, né, pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que transmite toda a nossa programação. Se você não tem NET Claro na sua casa, não tem problema, acessa lá portalgazetaweb.com. Tudo certo, facinho, você vai conseguir acompanhar toda a programação da TV Mar. E tem também ainda, tá, o nosso aplicativo, então nem tem desculpa para você não nos assistir. Nosso aplicativo tá lá no app TV Mar, tanto no iOS quanto lá no Android. Você vai conseguir baixar ele e acompanhar a gente de qualquer lugar de onde você estiver. Basta ali, né, ter acesso à internet, que você vai conseguir assistir toda a nossa programação, tá? Lembrando também ainda que nós temos aí o nosso Instagram, tá tudo passando aqui embaixo na sua tela, tá? Tem Twitter, tem, quem mais? Tem Facebook e, é claro, tem o nosso YouTube também, que é por onde você consegue assistir as nossas reprises. Tudo que tá passando aqui na TV ao vivo, depois é disponibilizado lá no nosso YouTube, tá? Então corre lá também para acompanhar. Seguinte, pessoal, muito bom, né, estar aqui com vocês nesta sexta-feira e a gente já começa falando sobre um tema que é muito importante, envelhecimento feminino. E é claro que eu não poderia deixar de convidar uma pessoa também que é muito importante para mim e que faz a gente morrer de saudade dela ainda. Pois é, Mariana Gaia, psicóloga linda, maravilhosa. Bom dia. Conseguiu um espaço nessa agenda dessa mulher. Tá lá em Portugal, tá longe, mas ao mesmo tempo ela sempre faz questão de estar aqui pertinho com a gente. Isso é tão bom. Obrigada, viu, meu amor? Olá, eu adoro, você sabe disso. Para mim é sempre um prazer muito grande e mesmo porque também a gente sempre tem espaço para falar sobre temas não habituais e extremamente importantes, como é o caso dele. Exatamente. E aí o tema de hoje, né, Mari, que a gente separou para o pessoal é envelhecimento feminino. Porque muitas mulheres, elas simplesmente têm pavor quando escutam essa palavra, né, envelhecimento. Mas aí, pessoal, a gente fica se perguntando, será que realmente é para tanto ter esse pavor sobre envelhecimento? Então, começo perguntando para a Mari, por que a mulherada ela tem tanto medo de envelhecer? Por que será, né, Mara? Na verdade, eu acho que o envelhecimento, ele já é um tabu e ele é um medo para muita gente, não só para mulher. Mas em si falando, de mulher especialmente, o envelhecimento feminino é algo que tem suas especificidades, ou seja, tem questões que só são vivenciadas na velhice pela mulher, da maneira como são, na intensidade em que aparecem. Então a mulher, ela sempre foi vista como aquele papel da cuidadora, mas para além disso, nós sempre somos colocadas nessa posição de manter uma jovialidade. Então quando a mulher se percebe perdendo de algum modo essa jovialidade, perdendo os seus papéis, perdendo os seus espaços nessa sociedade,
ela começa a ter determinadas crises e a passar por um processo de não identificação com essas novas figuras, muitas vezes. Mas essa não identificação, ela não vem necessariamente por essa própria mulher não se aceitar, mas por ela perceber que a sociedade e o contexto em que ela está inserida não tem espaço, né? Ou seja, ali já não há mais espaço para mim. E aí começam a acontecer determinadas crises e questões, e é preciso que a gente fale sobre isso. E, inclusive, esse foi o tema da sua dissertação de mestrado, né, Mari, aí no Porto. Eu achei muito legal você trazer esse tema, porque, como você falou, parece que a gente sempre foi criado para ser muito bonita, né, para sempre estar muito bem arrumada, ser bem vista pelos outros. E aí, quando a idade vai chegando, obviamente, a gente vai perdendo, né, muito do viço da nossa pele, já não temos mais o colágeno, né, que a gente tinha quando era mais novinha. Então, assim, isso realmente vai tendo um peso, né, que vai, se você for parar para pensar, vai muito além da vaidade, né? Sem dúvida, exatamente. Eu fiz questão, inclusive, Mara, na minha pesquisa, de falar sobre mulheres alagoanas, não é? Não só sobre mulheres mais velhas, mas mulheres mais velhas alagoanas, já que a gente sabe que é uma realidade também muito particular. O Brasil é um país muito grande e a cada região esse processo de envelhecimento ele também é vivido de maneira diferente, baseado, obviamente, em questões sociais, não é? Então, eu fiz questão de falar sobre essas mulheres alagoanas para tentar retratar um pouquinho de quem é essa mulher e de como essa mulher vive esse envelhecimento, que vai muito além da perda de colágeno, né? Acho que essa é uma questão também que a gente costuma associar muito à aparência do ser velho. Isso. Mas o ser velho traz muitas outras questões para além de não ser mais jovem, né? Inclusive, sobre essa questão específica da jovialidade, a gente percebe que a jovialidade deixa de ser um aspecto referente à idade e passa a ser um valor a ser buscado por essas pessoas, independente da idade que se tenha. E isso gera, como eu estava falando antes, Mara, um processo de não identificação, porque, afinal de contas, o envelhecimento traz questões muito específicas, demandas muito específicas, que não dá para se justificar só com perda de colágeno, uma aparência mais envelhecida, não é? Não. Traz limitações físicas, cognitivas, perdas de papéis sociais. Então, no fundo, falar sobre isso é tentar chegar também num estudo e numa maneira de fazer com que esse envelhecimento seja possível de maneira saudável a todos. Hoje em dia, termos como envelhecimento ativo, né, são altamente difundidos, mas, na verdade, quando a gente vai em busca de saber o que, de fato, a sociedade tem feito, e quando eu falo sociedade, também falo do aparelho do Estado, por exemplo, que é quem tem responsabilidade direta sobre isso, o que é que estamos fazendo para essa categoria, para essa parte da população? Nós não temos, na verdade, nenhum plano de ação que de fato se verifique na prática. Hoje no Brasil nós temos legislações específicas para o idoso, como o Estatuto do Idoso, como a Política Nacional do Idoso, mas o que nós podemos perceber, inclusive na realidade do nosso Estado, é que isso ainda não é aplicado e que muitas das idosas, que inclusive eu entrevistei, que têm uma prática referente a essas lutas da pessoa idosa, não só mulheres idosas, mas da pessoa idosa de modo geral, elas dizem, Mariana, isso não é uma realidade, né? Tem muitos direitos que teoricamente já foram conquistados e que nós ainda não tivemos acesso. Então, Mara, eu acho que a gente precisa abranger esse tema para além daquilo que a gente vê, não é? O envelhecimento que nós vemos é o envelhecimento do corpo, mas no fundo temos outras limitações também para problematizar e buscar soluções. Então, quando a gente fala, né, que a gente precisa ampliar essa discussão para além daquilo que a gente vê, a gente consegue dizer, Mari, que ainda existem muitos estereótipos quando a gente fala de envelhecimento, quando a gente fala sobre envelhecimento feminino, ainda mais aqui focado em Alagoas? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. As mulheres que eu entrevistei, todas elas se disseram vítimas desses estereótipos sociais. E também, Mara, assim, nas nossas conversas, nós podemos também constatar isso, não precisa ser velho somente para constatar, aliás, essa realidade, né? As pessoas mais velhas, elas são vítimas desses estereótipos quando são, inclusive, excluídas dessa sociedade, excluídas de um papel de importância, excluídas dos ambientes de trabalho, excluídas de tarefas que, teoricamente, só pessoas jovens e que têm foco e que isso e que aquilo outro seriam capazes de desempenhar. Então, principalmente essa questão de já não ter um espaço dentro daquele contexto em que um dia já se foi muito importante, é algo muito, muito associado a esse estereótipo social do ser velho, ou seja, já não serve. Esse é o principal estereótipo atribuído à pessoa velha. Isso. Já não serve mais.
já não dá conta mais, não é? Para além de questões, como eu disse, de estética, da imagem, não é? Ser muito estereotipada, mas também essa questão do já não ter serventia dentro de um contexto. Sim. Mari, você abordou diversos pontos, né, assim, na sua dissertação. Eu separei aqui alguns para a gente poder falar um pouquinho mais sobre eles. Eu coloquei o primeiro como a autoimagem que a mulher tem de si mesma. Como é que fica, assim, quando a gente faz essa análise sobre o envelhecimento feminino? É muito interessante isso, Mara, porque essa questão dos estereótipos, eles também confundem muito a maneira como a gente se vê, não é? Sim. Então, isso é algo que essa mulher, ela acaba fazendo esse balanço, como é que os outros me veem, ou seja, a imagem que eu tenho diante dessas pessoas e a minha autoimagem e a própria imagem que eu tenho de mim mesma. Foi perceptível que todas essas mulheres respeitavam muito as suas trajetórias, ou seja, apesar de hoje se verem com algumas limitações, sejam físicas, inclusive, mas essas mulheres estão satisfeitas de onde conseguiram chegar, né? Das trajetórias que construíram através dos seus trabalhos, através dos seus papéis, inclusive domésticos também, por que não? Então, elas se veem como muito satisfeitas diante daquilo que foram capazes de fazer e de onde chegaram e o que representam para si mesmas. Elas têm uma gratidão pelas lutas, não é, que trilharam dentro das suas trajetórias pessoais, mas também no coletivo muito grande. Mas, ao mesmo tempo, essas questões dos estereótipos e a visão que os outros têm dessa mulher pesa muito sobre elas, principalmente sobre esse ponto de vista que gera exclusão. Porque, a partir do momento que eu estou bem comigo mesma, e que eu tenho noção das minhas limitações, mas ao mesmo tempo eu também tenho consciência daquilo que eu ainda sou capaz de fazer, dos lugares que eu ainda sou capaz de ocupar e que quero ocupar. Veja bem, não é só os que sou capaz. Sim. Essas mulheres querem ainda ocupar determinados papéis e querem continuar, não é, desempenhando funções, enfim, não necessariamente pelas vias profissionais de fato, mas estando envolvidas em projetos, em negócios, enfim, elas querem isso. Mas, ao mesmo tempo, não adianta eu ter essa consciência de mim, daquilo que sou capaz, se o outro não me vê dessa forma. Até porque quem está no poder, quem faz essas coisas acontecerem, não são essas pessoas mais velhas mais, né? Ou seja, já tem outras pessoas ali naqueles lugares que muitas vezes geram essa exclusão por esses estereótipos. Então, essa questão da autoimagem e da visão do outro, elas às vezes se misturam, mas de modo geral, essas mulheres se percebem satisfeitas com as suas trajetórias e satisfeitas pelo modo como se encontram hoje. Em relação aos relacionamentos, e aí, como é que essa mulher ela é vista do ponto do envelhecimento? Pois é, a gente pode falar aqui de relacionamentos de modo geral, não necessariamente relacionamentos amorosos, afetivos, né? Os relacionamentos, eles começam a haver, nós percebemos uma ruptura a partir do momento em que chega a hora da aposentadoria, né? Então, as relações que aquela mulher mantinha, elas começam a ser, digamos que, afastadas, começa a haver um distanciamento, porque, de todo modo, aquela vida mais ativa já não é uma realidade para aquela mulher, já que chegou a hora de se aposentar. E aí começam a haver determinados abalos nessas relações e essa mulher começa a se ver, de alguma maneira, um pouco mais afastada daquelas pessoas que também deram muito significado nas suas existências. Mas, por outro lado, também pela aposentadoria, essa mulher se percebe com mais tempo para investir na sua família, mais tempo para passar com seus netos, mais tempo para cuidar de outros familiares. Então, teoricamente, ela se aproxima de relações que muitas vezes, ao longo das suas trajetórias, não puderam dedicar tanto tempo assim por estarem envolvidas com o trabalho ou com outras questões, não é? Então, essa questão das relações se tem uma importância, se percebeu uma importância muito alta nas trajetórias dessas mulheres, apesar de algumas delas, em algum momento, haverem determinadas distâncias e outras, algumas aproximações, mas as relações, a rede de apoio, seja essa rede de apoio familiar, seja essa rede de apoio através de amigos, enfim, e através do próprio trabalho, se mostrou como fator crucial da qualidade desse envelhecimento. Ou seja, quanto mais pessoas, quanto mais relações essa mulher nutre, melhor ela se sente, mais segura ela se sente, mais amada ela se sente e a experiência do envelhecimento para ela se torna mais saudável e ajustada. Tá. Quando você fala de aposentadoria, me leva logo também ao lado profissional, né, dessa mulher. Acho que também vale que a gente fale sobre ele, né, um pouquinho.
Isso, exatamente. O trabalho, ele se mostra um fator de extrema importância para o ser humano de modo geral, e hoje em dia cada vez mais a gente vê isso, não é, Mara? Acho que a gente já falou algumas vezes aqui sobre como o trabalho, ele define também as nossas existências de modo geral, então hoje é muito difícil a gente falar sobre quem a gente é sem falar o que a gente faz, e para as pessoas mais velhas isso não é diferente. Pelo contrário, a mulher, nós fazendo uma análise histórica rapidamente, a gente sabe que a mulher nem sempre teve acesso ao mercado de trabalho e até hoje nós sofremos discriminações nessa área. Então, para essas mulheres, todas elas destacaram muito a importância de terem transposto determinados limites, sejam esses limites, inclusive, impostos pelas suas próprias casas, e quando eu falo casas, entendam figuras masculinas que geravam proibições, ou seja, pais, maridos, enfim. Para elas foi muito prazeroso conseguirem trilhar uma trajetória de muita luta, obviamente, de muita dificuldade e de muito mais discriminação do que hoje nós, por exemplo, encontramos no mercado de trabalho, mas elas falam com muita glória sobre aquilo que foram capazes de enfrentar através das lutas que escolheram travar para conseguirem trabalhar. Eu não estou aqui falando sequer de uma carreira de muito sucesso e etc. Né? Eu estou falando aqui para conseguir trabalhar, para conseguir desempenhar aquilo que ela se via, aquilo que ela queria fazer. Então, o trabalho também foi um fator extremamente determinante e positivo na vida dessas mulheres. Tanto que, até hoje, né, essas mulheres buscam estar envolvidas com algo que continue lhes dando sentido e que continuem sendo responsáveis, né, por alguma função em algum setor. Então, muitas delas são envolvidas em ONGs, em associações, porque todas elas querem continuar ainda ativas. Certo. E Mari, tem como a gente abordar esse assunto, né, quando a gente fala de envelhecimento feminino, esse tema, de uma forma mais leve? Como é que a gente poderia fazer isso também? Eu acho que assim, é um processo natural, né? Se a gente não morre, a gente envelhece. Então, eu acho que, assim como a gente já falou também aqui sobre essa mesma lógica para a morte, né? Tentar naturalizar o tema, porque é uma realidade para todos nós, o envelhecimento também será uma realidade para todos nós, se não morrermos até lá. Só que o que acontece hoje, Mara, é que ninguém fala sobre isso, porque nós estamos muito habituados a viver sob uma lógica de que até que aquilo seja um problema meu, eu não me envolvo, não é uma questão minha, não é uma pauta minha. E eu acho que nós precisamos parar um pouquinho com essa lógica e tentar pensar para além daquilo que é a nossa realidade hoje, por entender, inclusive, que será uma realidade para mim, mas que antes de ser para mim, já está para outras pessoas. Já existem outras pessoas em sofrimento, inclusive, diante de uma realidade que não lhes contempla. Então, pensar numa sociedade, estruturar uma sociedade para pensar sobre o envelhecimento e sobre o envelhecimento feminino não é criar discriminações, processos discriminatórios, porque estaríamos nós analisando sobre uma ótica de gênero. De jeito nenhum. Estaríamos nós pensando em como, de alguma maneira, equilibrar essa balança. Uhum. É um caminho extremamente longo, Mara, é um caminho difícil, mas eu acho que eu sigo também aqui, deixo de lado, inclusive, toda a questão teórica e sigo também aquilo que escutei dessas senhoras, porque é quem estão vivendo essas realidades e quem me permitiu analisar suas vivências. Elas querem, antes de tudo, que o básico seja proporcionado, que os direitos básicos atingidos sejam respeitados de fato e que elas tenham acesso àquilo que já foram lutas teoricamente já conquistadas, mas que na prática não é uma realidade. Acho que nós temos um caminho longo pela frente para novas políticas públicas, para novas formas de estruturar, de pensar no envelhecimento de qualidade e ativo de fato para essas pessoas, mas no mundo real e talvez um pouco mais no pé no chão, é lutar para que, de fato, aquilo que já está posto, aquilo que está na letra fria da lei seja cumprido. E que é um tema nosso, não é? Não é um tema distante, não deve ser um tema distante, que a gente naturalize a problemática. Nós estamos falando sobre, quando a gente fala de saúde mental, estamos sempre falando sobre coisas lindas e positivas e motivacionais, e saúde mental, e pensar numa saúde mental, e pensar numa saúde, pensar na qualidade de vida de outras pessoas, não é só falar de coisas muito bonitas, mas inclusive problematizar questões para tentar buscar estratégias e soluções. Ela é muito maravilhosa e eu morro de orgulho dessa mulher. Meu amor, obrigada pela sua participação aqui com a gente, é muito eu bom. Que agradeço. Obrigada, que aula, Mariana Gaia. Contatos, redes sociais, fique à vontade se quiser compartilhar aqui com a gente.
Vocês já sabem decorados, né? É o @psicomarianagai, lá também tem todas as minhas informações. Mas eu queria deixar um beijo especial para toda a equipe, Mara. Eu adoro esse programa e adoro vocês. Para mim é sempre um prazer. Ai, para mim também. Obrigada, viu, meu amor? Beijo, boa sexta, bom final de semana. Tchau, pra tchau. vocês também. Coisa linda, viu? Psico Mariana Gaia, então, lá no Instagram você vai poder acompanhar e compartilhar muito sobre os conteúdos dela, tá? Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vai ter aqui uma receita deliciosa de fricassê. Você vai aprender. Próximo bloco, volto já.